Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Fim de expediente aqui no canal, eu queria fazer umas considerações aí sobre essas declarações de Evgeny Prigozhin, né? O diretor, dono, presidente, CEO, o que vocês quiserem aí do grupo Wagner, no sentido que eles iriam se retirar de Bakhmut dia 10 de maio. Olha, pode até ser que seja verdade, né? Tudo na vida tem possibilidade de ser verdade ou mentira, mas eu não acredito no Prigozhin. Por quê? Porque a gente parece, né? Ele é um personagem midiático. A imprensa ocidental adora repercutir as declarações dele e os russos sabem disso. Eles sabem que tudo que o Prigozhin disser vai ter grande repercussão na mídia ocidental. Dito isso, a gente precisa colocar umas coisas. Depois que ele falou isso, houve um ataque violentíssimo hoje em Bakhmut, com munição incendiária por parte dos russos, tá? E os ucranianos só controlam 5% da cidade. A gente não sabe aí como é que as coisas vão se desenrolar nos próximos dias. Mas nós temos que lembrar que o 9 de maio agora, daqui a alguns dias, é uma data simbólica. É a data, né, que os russos consideram aí o término da Segunda Guerra Mundial. Para eles é a Grande Guerra Patriótica. Para o Ocidente é dia 8 de maio. Os russos assinaram a rendição da Alemanha dia 9 de maio. Então seria muito bom para a Rússia, né, capturar Bakhmut exatamente no dia 9 de maio. Nada indica que isso vá ser possível. Mas essas declarações do Prigozhin aí, elas são mais como uma armadilha. Tá? Ou para a imprensa repercutir no Ocidente que vai tudo bem e os russos descerem aí a lenha como fizeram hoje, ou para a Ucrânia reforçar as posições dela em Bakhmut, que a gente já falou diversas vezes aqui no canal, que a estratégia russa parece ir na direção de destruir a máxima quantidade de unidades ucranianas possíveis. Bom, eu preciso colocar também uma outra coisa que é muito importante. Os russos são mais parecidos com os ucranianos do que os ucranianos são parecidos com os ocidentais. Então os dois lados jogam da mesma forma. Eles têm uma maneira de pensar completamente diferente do Ocidente. E eles acreditam muito nessas masquiróvicas, né? Nessas dissimulações aí, visando levar o inimigo a cometer erros. Os russos eram especialistas nisso. No front oriental, na Segunda Guerra Mundial, eles enganaram os alemães diversas vezes. Então, somar todas essas coisas que eu coloquei, eu acho que não dá para levar a sério aquilo que o Prigozhin fala. Eu, particularmente, não acredito em nada do que ele fala. Eu procuro esperar a comprovação. Já fiz vários vídeos falando disso. Eu acho que não dá para acreditar 100% no que ele fala, não. Eu acho que pode ser efetivamente uma armadilha. Mas é lógico, né? Os russos sabem que a mídia do Ocidente vive dessas fakes, dessas declarações bombásticas, né, dessas baits aí. Então, para eles é jogo. Ó, joga uma notícia dessa daí, tá? O pessoal vai cair, vai reforçar, vai fazer o que quer. A gente tem superioridade de fogos aqui e pode resultar aí de mais baixas para a Ucrânia. Essa é uma das ilações. Pode haver outras aí. Eu vou aproveitar que a gente está falando de Ucrânia hoje, né? E eu quero lembrar uma outra coisa importante também, que hoje o canal tratou muito de Marinha do Brasil, né? A gente colocou um vídeo do Almirante Olsen, depois teve a live com o pessoal do História Militar e Debate do Poder Naval lá do Galante, foi muito legal essa live, muito comentada, depois vocês assistam aí. Mas eu queria aproveitar e continuar falando algumas coisas da Ucrânia. Entre elas, esse ataque que houve aí contra o Kremlin, esse ataque de drones. Eu coloco as coisas da seguinte forma, eu acho que isso daí ou foi, não acho que isso tenha sido uma false flag da Rússia, não acredito de forma alguma. Eu acho que isso foi coisa ou de americanos ou de ucranianos, e o objetivo disso, na minha análise, era retirar a população da rua para o desfile do dia 9 de maio. Eu acho que a ideia era afugentar a população para diminuir o apoio ao Putin no 9 de maio. Isso aí já reforça outra coisa que eu falei aqui na live. Tá? Que o ocidental ele não entende a mentalidade do russo. O ucraniano eu acho que entende um pouco mais. O ocidental não entende. Por que isso? Porque o povo russo eles têm assim uma visão muito patriótica da coisa e é uma sociedade muito impactada ainda pelas baixas da Segunda Guerra Mundial. Não ajudou nada, né, a OTAN mandar blindados alemães para a Ucrânia. Então, na cabeça de muita gente, pô, nós estamos combatendo tanques alemães de novo. 80 anos depois, voltamos a combater tanques alemães.
Então acho que esses ataques contra Moscou, eu não acho que vão minar o apoio ao Putin, não. Eu não vejo as coisas dessa forma. Pode ser que eu esteja errado, mas é um erro de cálculo muito grande. Aí vocês vão dizer assim, Robson, mas o ucraniano sabendo disso, eles iam insistir nessa estratégia? A gente sabe que a Ucrânia não está mandando em nada lá. A estratégia é toda conduzida aí por militares da OTAN. É uma realidade. Os ucranianos são meros executores. É gente da OTAN que está dando as cartas, está dizendo que precisa e o que não precisa ser feito, que deve ou que não deve ser feito no campo de batalha. Isso é pavoroso, mas está efetivamente acontecendo. Uma prova disso foi esse ataque que teve em Lviv aí, num centro de comando da OTAN, aí, que teriam morrido aí uns 60, 80 militares da Organização para o Tratado do Atlântico Norte. Os russos usaram mísseis hipersônicos aí. Ficou disso, não me disse, depois os russos acabaram admitindo isso. Então, gente, eu coloco as coisas da seguinte forma. Muito difícil saber o que está acontecendo na Ucrânia. Tá? O Prigozhin não é uma pessoa crível. Eu relevo muito. Eu e outros analistas europeus, eu estava vendo aí o general Agostinho Costa aí falou a mesma coisa também, que ele não acredita muito nas declarações do Prigozhin. E como existe muita mentira, né, dos dois lados, a gente não sabe onde está aí o fio que conduz aí a realidade. Mas uma coisa é certa, né? O poderio de fogo russo na Ucrânia é enorme, eles mostraram isso nesse ataque de hoje. Então, se o Wagner está saindo de lá, o Prigozhin falou algum tempo atrás que o Wagner estava sem munição. Aí eles fazem um mega, super, hiper ataque com munição incendiária como hoje. Quer dizer, não dá para acreditar nas coisas que essas pessoas dizem. Né? Eu acho que o Prigozhin é uma isca. Eles sabem que tudo que o Prigozhin falar vai ter uma repercussão enorme na imprensa do Ocidente. A imprensa adora repercutir tudo que ele fala. Não checam nada. Publicam ipsis literis. E pode ser que o que ele está falando aí seja usado aí exatamente para induzir os exércitos da Ucrânia a algum erro. Tudo isso é ilação. Mas o fato é que não dá para acreditar nas declarações do senhor Yevgeny Prigozhin. Por outro lado, né, uma coisa que pode acontecer é a Rússia tentar pesar a mão por esses dias para ver se conquista Bakhmut até dia 9 de maio, né, e depois exibir como troféu, ou a batalha se estender até depois disso, depois do dia 9 de maio ela efetivamente perde importância para os ucranianos, eles podem sair de lá, eles deveriam segurar aí até 9 de maio. Há quem diga também que a ofensiva, a contraofensiva ucraniana, a famosa contraofensiva, né, que vai se dar na região de Bakhmut, é uma possibilidade. É uma possibilidade. Mas, assim, vai ser um banho de sangue. A previsão é essa. Outros falam que vai ser em Zaporizhia. Outra possibilidade também, a gente não sabe. O fato é o seguinte, dada a quantidade de tropas que os ucranianos têm, que são cerca de 12 brigadas, dá mais ou menos uns 50 mil homens, eles não teriam condições de fazer uma ofensiva em toda a frente da Ucrânia. Seria um desperdício muito grande de tropas, porque você vai diluir as tropas ao longo de uma frente de 1000 quilômetros e você não conseguiria, e dificilmente você obteria um resultado equânime, né, em toda a frente. Então, o melhor mesmo, né, o melhor resultado tático seria obtido pelo emassamento, uma concentração de tropas e dos fogos disponíveis para os ucranianos. Vamos ver, né, o que o tempo nos reserva aí, vamos ver como essas coisas vão se conduzir. Até lá, a imprensa vai se deliciando com as declarações do senhor Yevgeny Prigozhin.